Deus colocou uma palavra no meu coração sobre oração. E nós vamos falar um pouco sobre esse poder que nós cristãos temos, que é o poder da oração, tá? Eu quero ler com vocês a carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 2 ao 4. Colossenses, capítulo 4, versículo 2 ao 4. Vamos ler? Paulo dizendo aos Colossenses: perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. Orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que o manifeste como devo fazer. Amém? Vamos orar? Onde você está, na tua casa, no teu carro, feche seus olhos. Santo Espírito, muito obrigado pela tua presença em nossos corações, muito obrigado pela tua presença viva no nosso meio, e seja me usando, que não seja eu, mas seja o Senhor falando através de mim, que essa mensagem possa penetrar nos corações de todos aqueles que estão ouvindo, e que possa trazer paz, alegria e harmonia, em nome de Jesus, amém. Igreja de Cristo, essa carta que Paulo escreve aos Colossenses é uma carta muito rica em ensinamentos. Desses 3 versículos que eu li, que está no capítulo 4, versículo 2 ao 4, 3 versículos, e que Paulo fala de forma muito sábia, com ensinamento muito profundo sobre a oração. Especificamente, nesse capítulo 4, que é o finalzinho da carta, que é praticamente o encerramento da carta, Paulo, nos versículos 2 ao 4, ele está falando da oração fraternal. Que a oração traz unidade entre a igreja. E Paulo, nos versículos 2 ao 4 do capítulo 4 da carta de Colossenses, ele passa uma responsabilidade aos colossenses, à igreja de Colosso. Que responsabilidade Paulo passa? Paulo passa a responsabilidade da oração. E é muito difícil quando um líder, para um gerente de uma empresa, para um pastor, passar uma responsabilidade para outra pessoa. Um pastor para a sua ovelha, um gerente de uma empresa para um operador de máquina. É difícil, porque para passarmos responsabilidades, nós precisamos pensar muito. Será que aquela pessoa está preparada para assumir essa responsabilidade? Será que essa pessoa está podendo ser promovida para uma função melhor? Será que ela tem essa capacidade? Será que se eu promover ela e eu dar essa responsabilidade para ela, eu não vou estar atrapalhando ela porque ela não está preparada? Então, para dar uma responsabilidade para uma outra pessoa é uma tarefa difícil. Um pastor, por exemplo, precisa pensar muito antes de dar uma responsabilidade. Um gerente de uma empresa, um professor, seja qual for a pessoa, o nível, é difícil. Porém, quando o pastor vê que a pessoa tem responsabilidade, tem condições para assumir uma responsabilidade, quando um gerente promove um operador de máquina para encarregado e ele vê que o operador de máquina tem responsabilidade, a pessoa que é promovida, a pessoa que recebe essa responsabilidade, se alegra, fica feliz. Pode até ter medo, mas fica feliz, porque ela vê que o líder dela confiou nela para uma responsabilidade. E Paulo faz isso mesmo. Paulo dá responsabilidade à igreja de Colosso. E que responsabilidade é essa? Paulo pede para que a igreja ore por ele. Olha que Paulo pede para a igreja de Colosso: orem por mim. Mas Paulo era desses assim, ó, vocês oram por mim? Orem por mim. Eu vou falar para vocês no decorrer da mensagem, Paulo não está errado, nós precisamos de oração, eu preciso da oração de vocês, eu preciso. Mas o que tem de estranho nisso? Porque Paulo pediu oração para os colossenses? Precisamos entender 2 coisas sobre essa carta, sobre os colossenses e sobre Paulo. Primeira coisa, o que torna esse pedido de Paulo estranho? Primeira coisa, os colossenses, irmãos,
Essa carta escrita à igreja de Colossos, os colossenses eram novos convertidos. Os colossenses estavam ainda engatinhando na fé. Eles não tinham enfrentado grandes desafios na vida para que a fé deles pudesse estar se fortalecendo. Eles não tinham tanto conhecimento da palavra de Deus, porque eles eram novos convertidos. Ou seja, eles estavam ainda na fase da papinha, eram bebezinhos na maturidade cristã, como João fala, eles eram filhinhos, não eram jovens, não eram adultos na maturidade cristã, eles eram bebezinhos. Por outro lado, temos Paulo, o apóstolo de Cristo. Paulo já era uma estrela nessa época, uma estrela cristã, uma estrela gospel. Paulo já era conhecido naquele tempo entre os cristãos. Paulo já tinha pregado para mais da metade do Mediterrâneo Norte. Paulo já tinha plantado diversas igrejas. Paulo pregava muito. Deus já tinha feito milagres através da vida de Paulo. Paulo já havia sido espancado, torturado. Paulo, ele era um herói e vilão ao mesmo tempo para muitas nações. Ele era conhecido. E de repente, Paulo pede oração para novos convertidos. Paulo pede oração para aquelas pessoas que nem conhecimento aprofundado da palavra eles tinham. Pois é, Paulo faz exatamente isso. Paulo pede oração. O Paulo, que já era famoso na época, pede oração para novos convertidos, para pessoas que ainda estavam engatinhando na palavra de Deus. É interessante que se você ler a carta de Colossenses lá no começo, o primeiro capítulo, você vai perceber que Paulo, ele começa a carta agradecendo a Deus, louvando a Deus pela vida dos colossenses. E depois Paulo fala ainda no começo da carta: eu estou orando por vocês. Mas Paulo termina a carta pedindo oração para eles. E nessa atitude de Paulo, começando dizendo que estava orando pelos colossenses e terminando pedindo oração para os colossenses, irmãos, o Espírito Santo me mostrou 5 grandes lições sobre a oração, sobre essa atitude de Paulo. E a primeira grande lição dessa atitude de Paulo, nisso que Paulo escreve na carta aos Colossenses, no capítulo 4, Deus ouve a oração de todos os seus filhos. Não importa qual é o seu tempo de igreja, não importa qual é o seu nível espiritual, sabe por quê? Porque quando você aceita Jesus, quando você é batizado, você já se torna um filho de Deus, você é filho de Deus. Um pai pode ter 3 filhos, um de 20 anos, um de 10 anos e o recém-nascido. Os 3 têm os mesmos direitos, o de 20 anos, o de 10 e o recém-nascido, porque os 3 são filhos do mesmo pai. Nas empresas, por exemplo, quando alguém vai ser contratado e não tem experiência nenhuma, ele entra lá na parte de máquinas, então ele é registrado CLT como operador de máquinas júnior. Com o tempo, com a experiência que ele vai ganhando, ele é promovido para operador de máquinas pleno. Depois, com o tempo e experiência, quando ele está no nível bom, ele é promovido a operador de máquinas sênior. Isso funciona muito bem na nossa vida aqui na terra, mas para Deus não existe cristão sênior, não existe cristão pleno, não existe cristão júnior. Para Deus somos todos iguais. Ou seja, a oração dos colossenses tem o mesmo poder da oração de Paulo. Por quê? Porque são filhos de Deus. E Paulo mostra isso de forma muito clara ao pedir oração para eles. A oração de uma pessoa que batizou hoje de manhã e de uma pessoa que está há 50 anos na igreja tem o mesmo poder, porque somos filhos de Deus e Deus ouve as nossas orações, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos, e isso é comum, tá? Nós às vezes não acreditamos, não cremos muito na nossa oração e temos às vezes uma tendência em terceirizar a nossa oração.
Não é errado você pedir oração para outras pessoas, pedir oração para o pastor, pedir oração para uma pessoa que você acha que tem mais poder que você. Irmãos, não é errado, você pode pedir oração, mas presta atenção, a tua oração tem poder. Se não tivesse, Paulo não pediria oração para os colossenses, que eram novos convertidos. Então, não se menospreze, porque a tua oração, irmãos, é poderosa. Você pode falar, mas eu não sei falar bonito, mas Deus vê coração. Deus não vê o que sai da nossa boca. Eu posso estar falando bonito, mas meu coração está vazio. Deus vê coração. Então, não esqueça disso, não se menospreze. A tua oração tem poder. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Uma segunda lição desses versículos que eu entendi. Paulo pedia com sabedoria. Irmãos, lá em Tiago 4 fala que nós não recebemos porque pedimos mal, porque nós pedimos para o nosso próprio deleite. Paulo está na cadeia. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo está na cadeia. O que Paulo poderia pedir de oração? Uma coisa óbvia para nós, mas vamos falar? Ore para que eu seja liberto da cadeia. Mas Paulo não pede libertação da cadeia, Paulo não pede saúde. Olha o que Paulo pede aqui no versículo 3, de Colossenses 4:3. Orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Paulo sabia que ele estava preso, porque era propósito de Deus, era plano de Deus, para que a palavra de Deus fosse pregada em Roma. Então Paulo pede para os colossenses, orem, para que a palavra de Deus seja falada. Tem traduções bíblicas que está assim, orem, para que os segredos de Cristo sejam revelados às pessoas. E no 5 ainda no 4, Paulo fala, no versículo 4, orai, para que o manifeste. Como eu devo fazer? Paulo está pedindo oração, manifeste a forma de como eu devo fazer, de como eu devo pregar, de como eu devo revelar Cristo dentro dessa cadeia. Paulo pede sabedoria. O que Paulo pede tem a ver com o reino de Deus. Às vezes nós ficamos frustrados porque pedimos coisas e não vem. Irmãos, tenta nas suas petições encaixar onde isso vai fazer parte do plano de Deus, onde isso vai beneficiar o reino de Deus. Você pode pedir coisas, eu peço coisas para mim, que às vezes não tem nada a ver com o reino de Deus, lógico que eu peço, mas tem muita coisa. Às vezes nós só pedimos e nunca pedimos nada relacionado ao reino de Deus. E Paulo pede, dentro da cadeia, orem para que eu tenha estratégia de como pregar o evangelho, de como eu revelar a palavra de Deus. Paulo pedia com sabedoria. Uma terceira coisa, uma terceira lição que eu peguei nesses 3 versículos, oração abre portas. Versículo 3, orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Irmãos, Paulo declara aqui o poder da oração, o poder de abrir portas da palavra. E talvez você tenha portas fechadas na tua vida, portas que você tem pedido para Deus para que sejam abertas. Ore, porque oração abre portas. E talvez, se essa porta não é para ser aberta, não é o momento certo, Deus vai te mostrar que não é a hora certa. Mas a oração abre portas. E Paulo deixa muito claro isso aqui. Quando a gente prega, todos os pastores, vocês viram que eu li o versículo e depois eu orei, para depois começar a pregar a palavra de Deus. Porque a oração abre portas. Quando eu estou pregando, eu orei para que a palavra seja penetrada nos seus corações, como foi na minha, quando eu preparei a mensagem. E que a sua fé se fortaleça enquanto você ouve a mensagem. Oração abre porta. Não dá para fazer nada, irmãos e irmãs, sem oração. Não dá para fazer absolutamente nada sem estar conectado com Deus através da oração. Uma quarta lição que eu tiro desses versículos: a oração traz unidade. Veja que interessante.
Quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses, eu não sei se vocês sabiam, mas Paulo nunca tinha ido a Colossos. Paulo não conhecia fisicamente os colossenses. Os colossenses não conheciam fisicamente Paulo. A igreja era nova, Paulo estava preso. E Paulo pede oração a eles. Paulo está dizendo: eu estou orando por vocês, mas orem por mim também. Eles não se conheciam, mas no poder da oração, através da oração, o Espírito Santo une aquele povo e se conecta a Paulo muito mais forte do que se estivesse fisicamente unido. Quando na igreja nós levantamos um momento de oração, fazemos campanha de oração, relógio de oração, saiba que a igreja está unida num propósito e o Espírito Santo nos une de forma muito mais forte do que presencialmente. Deus se manifesta na unidade, Deus se manifesta quando estamos juntos. Às vezes não podemos estar presencialmente, mas estamos unidos no único propósito: ganhar almas, salvar vidas. Então, a oração, ela é fraternal e ela une os irmãos. E a quinta lição, que pode até parecer estranha para você, e pareceu estranho para mim também, mas cada caso é cada caso, tem pessoas que pensam de uma forma ou de outra, mas eu quero falar para vocês, baseado no que Paulo faz: ninguém é tão grande que não precise de oração. Paulo poderia muito bem escrever a carta e não pedir oração. Paulo, irmãos, o Paulo, famoso, evangelista, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, pediu oração. Ele podia terminar a carta e não pedir oração, mas o Paulo, apóstolo de Cristo, pediu oração. Ninguém é tão grande que não precise de oração. Eu preciso da sua oração. Eu tenho necessidade de oração. Pastor Rafael aqui da igreja precisa da sua oração. Todos nós precisamos da oração um do outro. Lá em 1 Coríntios 10, versículo 12 ao 13, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para ficar firme. Cuide-se para ficar em pé. Precisamos da oração. Ninguém é tão grande que não precise de oração. A oração é alimento. A oração nos fortalece. Eu oro por vocês, mas eu preciso da oração de vocês. Para concluir a mensagem, irmãos, sobre oração: a tua oração tem poder. A tua oração pode mudar vidas, inclusive a tua. A tua oração tem poder de fazer milagres. A tua oração tem poder, não importa qual o seu nível, qual o seu tempo de igreja, não importa, você é filho de Deus e você tem os mesmos direitos de alguém que está na igreja há mais de 30 anos. A tua oração tem poder. Eu preciso da tua oração. Eu tenho necessidade da tua oração. Eu oro por você, mas eu preciso que você também ore por mim. E isso é uma igreja de Cristo. Isso é uma igreja, é um corpo onde um ora pelo outro. E eu sei que quando você orar por mim, o céu vai se abrir, porque a sua oração tem poder. Mas o que pedir para mim? O que eu posso pedir para vocês? Nós pedimos saúde, nós pedimos prosperidade, mas eu quero falar para vocês de algo que Paulo pede. Eu oro a Deus para que os segredos de Cristo sejam revelados para as pessoas através da tua vida. Porque quando as pessoas verem Cristo em você, significa que você é cheio do Espírito Santo, significa que você é um servo de Deus, significa que você é vacinado, significa que você é eterno. A principal oração que eu peço para mim, e eu faço para vocês, que os segredos de Cristo sejam manifestados na tua vida e na minha vida, para que todos possam ver Cristo em mim. Não se esqueça, irmãos, a tua oração tem poder. Paulo mostrou isso. Amém? Deus possa estar abençoando a tua noite, possa estar abençoando o seu dia amanhã, e que Ele possa derramar muito poder, muita unção na tua vida, e que tua fé se fortaleça cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos encerrar essa mensagem e receber a bênção apostólica.
Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua palavra que nos enche de fé, nos enche de amor, que nos dá força e perseverança. Muito obrigado, meu Deus, que Teu amor seja sobre nós e que Teu Espírito Santo continue se manifestando até o dia que o Senhor nos chamar, em nome de Jesus. E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com vocês, não somente hoje, mas para todo e todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.